Olha só quem está de volta, não é mesmo, né? Quanto tempo, ou quanto pouco tempo, ou quantos minutos que você não vê esse canal, né? Então, hoje nós vamos saber o que são radianos na matemática. Radianos. Ele se escreve dessa forma. Eu não sou muito bom em escrever letras em telas, tá? Então desculpe se essa letra na tela tá meio feia. Radianos. Radianos é uma forma de medir ângulos usando π. Por que π? Porque π a gente sabe que é a circunferência de qualquer círculo dividida pelo diâmetro, que vai aproximar 3,14. Então, para poder medir radianos, a gente já tem que ter meio que ter uma noção básica. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus. Isso significa, ó, que, por exemplo, em qualquer círculo, ó, praticamente qualquer coisa que tenha isso daqui, ó, que tem um ângulo de 180 graus, isso é a mesma coisa que π. É só ter uma noção básica, que π radianos é igual a 180 graus. Então é meio que uma forma de expressar os radianos dessa seguinte forma. E quando como estamos tratando de π, estamos falando que π é a medida de um arco de 180 graus. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma. E se π é a medida de um arco de 180 graus em qualquer círculo, isso significa que 2π é igual a 360 graus. Ou seja, uma volta completa é a mesma coisa que 2π. Então, ó, vamos aqui tentar desenhar meio que um círculo meio trigonométrico, né? É realmente aquele desafio de desenhar um círculo perfeito, né? Você pense que isso aqui é um círculo perfeito, que quase ninguém consegue desenhar. Vamos supor que seja um círculo trigonométrico. Em cada lado nós tenhamos ângulo, ele está dividido em 4 fragmentos que medem 90 graus. E agora eu vou mostrar para vocês a noção básica de arcos. Então aqui eu vou colocar algumas cores para poder destacar. 90 graus. 90 graus. Não, deixa eu pensar em outra coisa. Π é igual a 180 graus. Deixa agora eu trocar a cor, vou colocar a verde. 2π é igual a 360 graus. E π sobre 2 é igual a 90 graus. Então, aqui a gente vai ver o que colocar uma noção básica para ver. Não esqueci de colocar graus 90, viu? Ó, aí vai ficar mais ou menos dessa forma. Isso daqui, essa região que está marcada por essa seta vermelha, forma um ângulo de 180 graus, que é a mesma coisa que π. Agora, olha só para isso daqui, ó. O que contorna o círculo completamente, uma volta, mede 360 graus, que é a medida de 2π. E o que forma isso daqui é igual a 90 graus. Então é mais ou menos assim que acontecem essas relações em um círculo trigonométrico entre esses graus. Então aqui a gente já tem meio que uma noção de expressar como são radianos. E como nós estamos nos referindo à seta, estamos nos referindo também ao arco formado por um ângulo e uma circunferência, que usando radianos podemos calcular a medida desse arco. Então vamos criar meio que uma questãozinha aqui só para a gente poder entender um pouco. Vamos supor que aqui em um círculo que tem uma circunferência de 30 centímetros, né? 30 centímetros. Aí eu teria que fazer lá o negócio. Vamos supor que seja uma circunferência de 31 centímetros. Conheço um certo círculo que tenha um diâmetro de 10 centímetros. Aí vai dar para ter uma relação entre esses círculos. 31 centímetros com diâmetro de 10 centímetros. Aí com isso, o que a questão ela diz a respeito? Ela diz qual é o arco, sabe, a medida somente dessa área que foi formada por um ângulo de 90 graus em um arco. Isso é basicamente 1/4 de círculo. Uma volta completa a gente sabe que é 360 graus. Então, um ângulo de 90 graus, a razão entre esses dois ângulos seriam 90 sobre
360, que é a mesma coisa que 1/4. Então aqui a gente pode meio que estabelecer uma relação. Aqui eu já coloquei a medida aqui da nossa circunferência. Então a gente não precisa usar radianos, porque só seria dividir 31 por 4 para a gente encontrar a medida desse arco. Um arco que foi formado por 90. Então, ó, vamos supor que isso daqui seja x centímetros. E a gente não saiba o diâmetro. Que a gente não saiba. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma. Para a gente poder encontrar o valor de x, vamos ter que usar as relações entre radianos. Então, primeiro nós vamos relacionar aqui os nossos ângulos. Aqui forma um ângulo reto, que mede 90 graus. Se π radianos é igual a 180 graus, 90 é a mesma coisa que a metade. Então, 90 graus seria a mesma coisa que π sobre 2, em relação aos radianos. Então, vamos armazenar essa informação. π sobre 2. Agora, observe o que foi formado em relação. Aqui, a gente não sabe o diâmetro. Mas se a gente for fazer algumas fórmulas, né, em relação ao círculo, dividir a circunferência por 3,14 e também dividir ela por 2 para encontrar o raio, a gente vai ter mais ou menos um raio de 5 centímetros. 5 centímetros. Então, para a gente encontrar a medida do arco, basta apenas a gente multiplicar os graus em radianos pelo raio do círculo. Então, a fórmula para isso daqui é igual a radiano multiplicando o raio. π sobre 2 vezes r. A relação nesse círculo. Então, se isso mede 5 centímetros, seria a mesma coisa que π sobre 2 vezes 5. Agora vamos resolver, né? Vamos colocar aqui embaixo e vamos ter a mesma coisa que 5π sobre 2. Que se a gente simplificar, vamos ter 2,5π, que é a medida desse arco. Isso significa que o nosso x mede aproximadamente 2,5 π. Π é mais ou menos 3,14, né? Vamos arredondar para 3 mais ou menos. Então, dá um pouco mais, sabe? Dá um pouco mais que 7,5. Então, podemos escrever aqui que o x seja maior, né? Maior que 7,5. Esse aqui é o símbolo de maior aqui. Então, é mais ou menos isso. Aqui a gente está fazendo aqui uma estimativa. Estimativa em 7,5. Então, é mais ou menos assim que para isso que servem os nossos radianos, para a gente poder calcular a medida de um certo círculo. Se você multiplicar 7,5 por 4, 2, 28, vai dar 30. Se vai dar 30. Mas por que não deu 31? Porque aqui eu tentei aproximar uma certa medida, porque 31 dividido por 3 por π dividido por 2 não dá exatamente 5, né? Dá um pouco menos do que 5, se a gente fazer as relações. Então, se a gente fazer exatamente, dividindo por π, depois por 2, a gente vai ter o nosso n. O nosso n vai ser maior que 4. Sim, o nosso n vai ser maior que 4. Um pouquinho, acho, né? Então, é mais ou menos assim que funciona os nossos arcos em um círculo. Vamos tentar outro exemplo de um arco que possa funcionar, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui um ângulo de, vamos supor, sei lá, um ângulo de... tá meio difícil decidir que ângulo eu posso fazer. Sei lá, um ângulo de 120 graus, né? Vamos supor que seja um ângulo de 120 graus. Eu acho que daria mais ou menos isso daqui. Aí a gente volta naquele mesmo círculo de 31 centímetros. Então o raio é aproximadamente 5 centímetros. Aí a gente vai ter que representar 120 graus em radianos para a gente fazer a nossa relação para medir esse arco. Então, a gente vai ter que encontrar a medida que esse arco aqui na sua circunferência vai acontecer. Então, vamos supor que a gente não saiba a nossa circunferência para a gente poder dividir e a gente tenha que realmente calcular isso daqui. Então, primeiramente, a gente tem que saber quantos são 120 graus em radianos. Sabemos que π radianos é igual a 180 graus. Isso significa
isso significa que 120 graus, a gente teria que meio que estabelecer uma relação. Ou seja, essa relação aqui entre esses dois teve uma diferença de 60 graus de um ao outro. Então, a gente pode ter uma noção, né, que isso seria 60 graus menor que o outro. Então, vamos supor quanto seria 60 em relação a 180. É a mesma coisa que 1/3, né? Ou seja, o tamanho diminuiu por 33%, mais ou menos. Diminuiu 33%. Isso significa que, em radianos, isso seria a mesma coisa que π menos 1/3 de π. Não sei se eu fiz de uma forma tão intuitiva e tão boa dessa forma, mas acho que seria mais ou menos isso daqui. Não é isso não. Então vamos tentar descobrir. Então, em vez de fazer toda essa relação aqui que eu fiz que não fez sentido nenhum, né? Vamos tentar ver se a gente consegue usar grandezas, né? 90 graus é mais ou menos π sobre 2. Então, vamos escrever aqui 90 π sobre 2. E aqui, então, 120 seria a mesma coisa que x. Então, aqui a gente teria a mesma coisa aqui. 90x seria igual a 120 multiplicando π sobre 2, vezes π sobre 2. Agora, se a gente multiplicar cada uma dessas coisas, vamos ter 90x igual a 120π sobre 2, que dá a mesma coisa que 60π. Isso significa que o nosso x seria a mesma coisa que 60 dividido por 90. Não, seria a mesma coisa que 60π dividido por 90, né? 60π sobre 90. Então, a gente acabou de encontrar como são radianos, os radianos, tudo isso para poder mostrar de uma forma. Então, já que a gente já tem essa informação, 60π sobre 90, basta apenas a gente multiplicar o raio, que é 5 centímetros multiplicando 60π sobre 90. Então, a gente vai ter mais ou menos 60π vezes 5 daria a mesma coisa que 300π sobre 90. Então, isso daqui dá mais ou menos 300π vezes sobre 90, né? Então, essa é mais ou menos a medida desse arco aqui. Então, agora nós vamos para outra questão. Que em vez de calcular o arco que forma um círculo, a gente vai tentar calcular um ângulo. Então, aqui vamos supor que num círculo a gente tenha um ângulo de 270 graus. E a gente quer saber quantos são 270 graus em radianos. A gente não sabe quantos são 270 graus em radianos. Então, o que a gente pode fazer? Fazer uma regra de 3. Então, vamos usar a medida mais próxima que temos de 270. 180 graus em radianos é a mesma coisa que π. Então, 270 seria x. Então, a gente teria 180x igual a 270π. 180x igual a 270π. Então, dividindo aqui por 180 dos dois lados, teríamos 270π sobre 180. E se a gente dividir 270 por 180, né? Vamos aqui, 270 por 180 multiplicando π. Dá pra gente simplificar isso daqui, né? Dá pra gente poder simplificar isso aqui para 1,5. Então, isso dá mais ou menos 1,5 π. Sim, essa é mais ou menos 1,5 π. Que a gente tem uma medida que é 50% maior que a outra. Então, 270 graus em radianos é a mesma coisa que 1,5 π. Agora, vamos tentar descobrir outro ângulo em radianos, né? Se tem algum outro ângulo meio que familiarizado, né? Aí seria 180... eu tô pensando, tá? Deixa eu pensar. Sei lá, 100 graus. Seria um pouco maior. Vamos supor como são 100 graus representados em radianos. Então, vamos usar as grandezas próximas. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. Então, 100 seria a mesma coisa que x. Então, temos 90x
igual a 100π. Então, 90x igual a 100 multiplicando π sobre 2. Que dá a mesma coisa que 50π, né? Então o x seria a mesma coisa que 50π sobre 90. Ou seja, 50π sobre 90 é 100 graus em radianos. Então, é mais ou menos assim que funcionam radianos na matemática. Até a próxima!